Boa noite. Vocações de Missões hoje vai até ao Algarve, mais propriamente até Faro, onde já tenho à minha espera a irmã Maria Faustino, ou melhor, Maria Arminda Faustino. Ahm, eu vou agradecer-lhe desde já a presença aqui e pedir-lhe também para que faça uma boa apresentação de quem é e o que é que está aqui a representar, como é óbvio. Boa noite, Sim, senhor. Má. Boa noite, então, ao Senhor América e a todos aqueles que nos possam estar a ouvir. Eu sou religiosa, o meu nome é Maria Arminda Faustino, pertenço à Congregação das Missionárias Preparadoras do Sagrado Coração de Jesus, sou natural de Leiria e atualmente encontro-me aqui em Faro, nesta diocese, e colaboro também no Secretariado Nacional de Educação Cristã, nomeadamente no Departamento da Catequese. Uhum. Já lá vamos. Para começar, eu gostaria que a irmã nos contasse, porque há sempre um ponto de partida, há sempre uma raiz para tudo, uma origem, como é que a irmã descobriu a sua vocação consagrada? Pois foi um caminho. Não há assim, Igualmente. não há assim só um momento ou só um dia, embora haja alguns marcos, não é? Sim, sim. Que me tocaram e que depois, mais tarde, eu consegui assim unir, não é? E perceber que eram momentos chaves, não é? Que o Senhor se serviu também, olha, para ir chamando e para ir tocando o coração. Portanto, eu nasci numa família cristã, frequentei também a catequese e isso ajudou-me também muito a crescer em todos os sentidos, mas não só na catequese, na comunidade paroquial, como também na própria escola, com os professores. E eu acho que a primeira vez que eu me recordo de me ter questionado o que ser, o que fazer quando fosse grande, não era criança ainda, eu andava no meu segundo ano da escola e por acaso foi a professora que nos interpelou, porque nos pediu, naquele tempo dizíamos que era para fazer uma redação, o que é que gostaríamos de ser quando fôssemos grandes. Para mim, acho que foi a primeira vez que eu me questionei Uhum. e lembro-me que na altura disse que queria ser enfermeira. Engraçado que todas as minhas amigas, as minhas colegas, a quase todas era a mesma coisa, professora, por exemplo. E eu disse que queria ser enfermeira, mas lá no fundo, eu não disse tudo com esta palavra, porque lá no fundo, mais tarde eu percebi que quando disse aquilo, quando escrevi, porque foi por escrito, eu acho que a partir daí ficou cá qualquer coisa. E a partir daí fiquei atenta a essa voz. Mas eu tinha presente a presença ou a passagem frequente dos missionários lá na minha terra. Sou de uma freguesia ou de uma paróquia muito perto de Leiria, Santa Eufémia, e passavam com regularidade, nomeadamente os missionários combonianos, e faziam esta sensibilização missionária. E falávamos que havia necessidade de alguém que levasse a palavra de Jesus. E também tenho presente que na nossa catequese, nos nossos encontros semanais, passava muitas vezes no meio de nós o nosso pároco. Naquela altura havia alguns rapazes que frequentavam o seminário e o nosso pároco também nos interpelava e dizia-nos que nós frequentávamos a catequese, conhecíamos Jesus, tínhamos essa oportunidade, mas que havia muitos outros que não conheciam Jesus e que era preciso, assim como havia os seminaristas no seminário a preparar-se, era preciso que mais alguém também depois levasse esta boa nova de Jesus. Pelo menos eu assim fui entendendo mais tarde. Isto foi-me tocando. E foi por isso, acho que foi os primeiros momentos na escola e na catequese que me ficou. Então, eu quando respondi que queria ser enfermeira, era a pensar que podia curar também e ajudar, sobretudo nos meios onde fosse
necessário também levar esta cura, não é? Este alívio, mas também podia levar a palavra de Jesus. E como eu gostava da experiência como catequizanda e do meio em que estava, gostava também depois de partilhar essa mesma experiência. A irmã, Depois, a irmã está a falar mais ou menos numa década de quanto? De 1970, depois que era frequente falar-se assim na escola, ainda havia esta sensibilização na escola. Mas é era, engraçado porque a irmã disse que queria ser enfermeira, pronto, tornou-se uma irmã consagrada, quer de uma maneira, quer de outra, dedicou-se à cura. À cura, exatamente, porque a enfermeira cura de uma maneira, as pessoas espiritualmente também precisam de curas, não é? E você exato. cura de outra. Mas, tendo um contacto tão de perto, como teve, com os missionários comunianos, eh, não nos quer explicar melhor como é que foi logo escolher eh, o Sagrado Coração de Jesus? Porque não é que tenha muito de diferença, porque a missão é uma, não é? Cristo é o Exatamente. mesmo, mas porquê o Sagrado Coração de Jesus e não os missionários comunicados? Olha, e acho que eu também não sei responder muito bem, ou seja, depois, outro ponto de partida que eu achei também muito interessante foi a primeira vez que eu fui à nossa casa em Fátima, ao centro catequético, eu tinha 11 anos e foi em grupo, era o grupo que fazia a profissão de fé naquele ano. E foi um encontro de cariz vocacional. Eu Ah, não conhecia as irmãs, apesar de haver até uma religiosa da minha terra nessa congregação, mas eu não a conhecia, porque quando ela saiu da paróquia, eu era criança pequenina. Havia mais religiosos também da minha paróquia, de outras congregações, quer feminino, quer masculino, mas que tinham saído quando eu era criança e não os tinha conhecido. Todavia, naquela altura, isto estávamos em 1978, professou uma irmã dominicana que eu tinha conhecido ainda na minha terra, ela tinha saído. E depois também saiu mais uma outra para as religiosas de Nossa Senhora de Fátima, e acho que ainda foi uma outra, que agora não me estou a recordar bem. Mas esta irmã dominicana professou e apareceu lá na nossa paróquia. Era muito jovem, talvez uns 19, 20 anos, muito bonita, e também, e depois ela convidou-nos através do nosso pároco para irmos ao encontro numa das casas dela, em Sintra, no Ramalhão. E então foi outra amiga minha e eu, a Alzira, fomos as duas, isto através do nosso pároco, e nós gostamos imenso. hum, A partir daí, muitas vezes íamos juntas, ou a Leiria ou a Fátima, porque em Leiria as dominicanas também tinham uma comunidade e em Fátima também. E entretanto, como eu já tinha estado na nossa casa, no centro catequético, eu gostava de voltar àquela casa porque ficou-me assim qualquer coisa, mas eu não sabia o caminho para lá. Até que depois houve um outro encontro, eu penso que até foi promovido pelo Serviço de Animação Vocacional da Diocese de Leiria, e em que eu descobri que era na mesma casa. Então fiquei com esse endereço e comecei a contatar uma das irmãs, porque tinha-me tocado muito. E das vezes que íamos a Fátima com aquela minha amiga, nós íamos às vezes às dominicanas e depois íamos também à nossa casa, às missionárias reparadoras. Como eu dei conta que as missionárias reparadoras se dedicavam muito à catequese e era algo que eu gostava muito, então foi aí que eu me fui sentindo mais, como é que é dizer, mais atraída, digamos assim. O coração de Jesus Cristo achei que me chamava por ali. uhum, uhum. E, entretanto, recorda-se da primeira missão, claro que vai-se recordar, como é óbvio, em que foi chamada a fazer. Portanto, uma pessoa quando é batizada, quando
segue Jesus, muita gente batizada não segue, mas quando, como no nosso caso, somos batizados, somos automaticamente enviados também como missionários. Somos apóstolos Exato. missionários, não é? E então, é, é, como consagrada, qual foi a primeira missão que lhe coube cumprir? Eu trabalhei sempre na catequese, mesmo quando entrei então na congregação, e quando, portanto, inicialmente fiz a formação, pronto, preparatória, não é? Aspirantado, postulantado, noviciado. Depois participei ainda em algumas formações na linha da catequese, os cursos gerais, complementares, os estágios. Depois também frequentei o curso pastoral juvenil e catequética, e a partir daí sempre tenho trabalhado e me dediquei aos secretariados diocesanos, portanto, Uhum. continuei sempre a trabalhar na catequese em âmbito mais alargado, a E sempre, catequese vista, e sempre que é em Portugal. sim, sempre em Portugal. Estive também nos Açores, mas é Portugal, evidentemente, Hum. nunca estive assim fora a trabalhar, embora tenhamos comunidades fora, em Angola, Moçambique e Cabo Verde, mas nunca estive fora. E cá Normal, tenho, é interessante porque normalmente quando se pensa a quer irmãos, quer irmãs, missionários, pensa sempre que são pessoas que têm que ir para fora. Cá não há missão. E cá também há muitas sim, missões, não é? Como é óbvio. exato. Nós, nas nossas constituições, temos precisamente isso muito presente, peço desculpa da repetição, porque consideramos que a missão, somos enviados em missão onde quer que seja necessário. Sim, sim. Pode ser para fora, noutro país, mas também no nosso país e em qualquer serviço que nós tenhamos ou que nos seja pedido. Não Uhum. apenas ao fazer catequese diretamente, ou estando na formação com os catequistas ou com outros agentes da pastoral ou nos secretariados, mas qualquer serviço que nos seja pedido ou que nós estejamos a fazer, sentimos-lo como uma missão, ou seja, somos missionárias na mesma, porque estamos unidas à missão de Jesus Cristo. E, Uhum. portanto, não é mais missionária aquela que sai da porta para fora ou como aquela que está em qualquer serviço, por mais humilde que seja. Portanto, para nós sempre isso faz parte das nossas constituições e por isso não consideramos missão quando somos enviadas para fora, para outro país diferente do meu. Missão é onde eu me encontro e Sim, estou unida, sim. sobretudo, à missão de Jesus Cristo, porque nós só se concebe, digamos assim, o ser missionário e reparadora unida à missão de Jesus Cristo. Para nós é como Salvador, como Redentor, como Reparador, aquele que revela o verdadeiro rosto de Deus Pai. E neste É esse, momento, sejamos muito francos, a Europa e Portugal não foge à regra, está envelhecida e precisa de gente que torna a reanimar, a revivar a fé, porque preocupamos-nos muito em evangelizar a África e a América, por aí fora, e agora é o contrário, nós estamos a precisar é de nos evangelizarmos cá dentro. exatamente. Em qualquer lado, precisamos do Evangelho, nós próprios, não é? Porque nós só podemos levar o Evangelho na medida em que ele também nos absorve, não é? Em Uhum. que eu me deixo possuir por ele. Evangelizar, sendo evangelizada em primeiro lugar. Se eu preciso do Evangelho e da palavra de Jesus Cristo para o meu dia a dia, se é tão importante para mim, então eu também procuro vivê-lo e levá-lo na medida com aqueles com quem me cruzo no dia a dia. Pode haver encontros pontuais, mas isto é em todo o lado que nós sentimos esta necessidade, não é? Porque mesmo nós, quando fazemos catequese, não damos simplesmente a catequese. Fazemos porquê? Porque é uma caminhada que nós estamos a fazer em conjunto, não é? De aprofundamento, de maior conhecimento de Jesus, para melhor o amar e também para melhor o servir, não é? Porque temos a sua palavra
que é o do mandamento, amai-vos como eu vos amei, como eu fiz, fazei vós também, não é? E depois também Jesus Cristo falava, a grande referência sempre do Pai, não é? Esta palavra não é minha, mas é do Pai que me enviou. Portanto, é esta preocupação, entre aspas, de o levar onde quer que eu me encontro. Neste momento, se me encontro aqui na Europa, se me encontro num país concreto, numa diocese, e nestes serviços concretos, é aqui que sou chamada, de facto, a testemunhá-lo e a manifestá-lo, não é? A viver dele, não é? Hum. E cá onde estamos agora, em Portugal, e você é responsável nacional, está neste departamento a nível nacional, quais são as necessidades que neste momento são óbvias, tentar realmente satisfazer para que crianças, jovens e adolescentes e pessoas mais adultas não abandonem este, esta sede, esta fome de caminhar, de conhecer melhor Jesus Cristo. Porque frequentemente as crianças aos 12 anos, algumas nem aos 12 anos, nem à profissão de fé chegam, desistem. O que é que se está a fazer e o que é necessário fazer para que se reverte esta situação? O que é que falta à catequese nas várias faixas etárias para que as pessoas não abandonem precocemente a educação cristã? Tem toda a razão, Sr. Américo. Olha, isto é um desafio e é uma interpelação constante. Precisamos de manter este contato com esta fonte, nós próprios, nós os evangelizadores ou os agentes da pastoral, porque sem esta relação pessoal com Jesus, com o Espírito, com o Pai, não é possível, não teremos a força necessária, mas contamos com essa força do Espírito para ir discernindo também os sinais que nos são dados e também por irmos fazendo este caminho conjuntamente. Como sabe, como sabemos todos, nas dioceses temos os nossos bispos, que são os pastores, que são os principais, os primeiros catequistas, não é? Mas depois temos também os párocos, os sacerdotes e muitos outros agentes da pastoral, os consagrados, os leigos e tantos, a maioria, muitas vezes também nas senhoras, não é? E é um caminho conjunto que vamos fazendo. Os nossos bispos também, quando vão em visita ao Santo Padre, também lhes levam e partilham as alegrias, mas também as preocupações destas realidades que nós sentimos, não é? E que nos interpelam, que são um apelo para nós, o que fazer, não é? Depois, perante isso, tentamos arranjar ou dar alguma resposta, corresponder às necessidades de hoje. Catequese, a alegria do encontro com Jesus Cristo. Este é o verdadeiro objetivo da catequese, é levar à comunhão, à intimidade com Jesus Cristo. Não é o objetivo de hoje, sempre foi. Este é o título mesmo de um dos documentos dos nossos bispos há poucos anos, de 2017. Entretanto, vão saindo outros documentos que a Igreja também nos apresenta para nos ajudar a ler estes sinais dos tempos de hoje. Sim, Temos mas também. na prática, como é que se fazem isso? Porque assim, os tempos de hoje não são os de ontem Exatamente. e os crentes de Vamos hoje não são os de ontem. Como é que a catequese consegue acompanhar as mudanças, as evoluções? Porque estando, estando atento também a estes documentos que vão saindo mais atualizados da Igreja e, ao mesmo tempo, também recolhendo daqueles que vão acompanhando os sinais dos tempos as características dos homens e das mulheres de hoje, nomeadamente dos nossos jovens, adolescentes e crianças também. Neste momento, temos em cima da mesa, digamos assim, o itinerário de iniciação à vida cristã das crianças e dos adolescentes com as famílias, que é um dos documentos mais recentes, aprovado pelos nossos bispos e que serve de base para a elaboração dos recursos catequéticos que estão a ser trabalhados agora, que vão vir aí, que vão vir a público, sobretudo
após a Jornada Mundial da Juventude. Portanto, nestes últimos tempos temos trabalhado nessa linha de preparação para a Jornada Mundial da Juventude, e neste momento está-se a trabalhar nos materiais catequéticos para colocar, sobretudo, nas mãos dos nossos adolescentes. E vamos tendo alguns encontros de formação, em primeiro lugar também com os responsáveis da catequese de todas as dioceses, e depois também a nível nacional temos realizado também para todos os catequistas as Jornadas Nacionais dos Catequistas com estas temáticas, de modo a podermos envolver todos e a sintonizar no mesmo, para que conjuntamente, em comunhão e em igreja, possamos dar alguns passos para ir ao encontro destas Mas essa realidades. comunhão está a ser muito difícil até agora, não está? Pois isto é de toda a nossa vida. Nós olhamos para o Evangelho e vemos que também houve sempre desafios a enfrentar, não é? Sim, E sim. lemos as cartas de São Paulo e vimos como ele também, prontos, como ele desafia as próprias comunidades daquele tempo, mesmo na comunidade primitiva, nem tudo eram rosas, nem tudo eram facilidades, não é? Sim. Porque neste mundo somos humanos e vamos caminhando, vamos avançando, não é? Não tanto como gostaríamos, mas pronto, mas Sim, mas conforme podemos. aquilo que eu leio na realidade, não é que eu leia muito, mas o pouco que eu leio dá-me uma percepção bastante ampla. Ah, ainda temos setores da catequese muito envelhecida, são catequistas já muito idosos, em que se limitam a ensinar as crianças e os jovens a rezar, mas não ensinam o jovem a descobrir Cristo naquilo que rodeia, na prática do dia a dia. E os catequistas mais jovens que estão a entrar, muitas vezes deparam-se com muita dificuldade, porque ainda são os mais velhos que querem ter poder, que querem ser eles a coordenar isto tudo, e assim é que tem que ser. Rezar faz falta. Assim, um jovem, muitas vezes, não é por aí que vai. Tem que ter há muito mais que o cativo, ou seja, estamos numa era digital, numa era em que tudo é internet, é tudo desafios. Como é que a catequese pode e deve fazer para que os próprios catequistas se renovem? Os mais velhos já é um bocado difícil, mas os mais novos sim. Eh, Como é que nós vamos poder catequizar os jovens usando estes meios que temos ao nosso alcance, informáticos, para os cativar para esta realidade da educação cristã? Porque sem acompanharmos estas evoluções tecnológicas, não vamos poder lá chegar. Eh, Também não podemos tirar da igreja e deste setor da educação cristã aqueles que não conseguem acompanhar os avanços tecnológicos, os mais velhos, digamos assim. Isto é tudo um conjunto de fatores que criam muitos entraves, muitas dificuldades a quem orienta, a quem dirige, a quem tem a responsabilidade. Como é que se consegue, e aí a minha questão continua a ser a mesma, como é que se consegue fazer uma gestão harmoniosa, o mais harmoniosa possível, de todas estas realidades? Olha, com muita paciência e e devagarinho, passo a passo. Não se pode querer tudo assim de uma vez. Temos que ser mesmo muito pacientes, como diz na Sagrada Escritura, como o lavrador, como o agricultor espera pacientemente a semente, não é? Germinar e crescer devagarinho. Sim, Uma árvore. mas agora os jovens, e menos jovens, mas jovens, não têm paciência, não sabem esperar, não podem esperar, porque o tempo Tem passa muito razão. depressa. Jovens e menos jovens, tem toda Pois, a razão. ninguém espera, todos querem logo tudo, não é? Ahm, Pois, Pois, e enquanto esperam, mas temos que ser pacientes mesmo. E se olharmos também para a pedagogia, não é? De Deus, também ela é inspiradora também para nós, porque Deus vai se revelando pouco a pouco, não é? Na medida em que o nosso coração está receptivo para o acolher. Mas também, e eu acho que temos que olhar com muita esperança, porque
nós como igreja também vamos caminhando. É verdade que às vezes é lentamente, mas o que importa é ir avançando, passo a passo, mesmo que seja devagarinho. Porque se olhamos para trás, também damos conta de algum caminho que se foi fazendo e da evolução. E Enfim, isto das nossas comunidades integrarem todos, mais velhos, mais jovens, crianças e todos mesmo, isso desafia-nos também a todos a darmos as mãos, a respeitar-nos, a escutar-nos e a valorizar-nos, porque todos podemos sempre dar alguma coisa. Os mais velhos podem ter talvez mais experiência, mas os mais novos também têm as suas capacidades e têm as suas qualidades. E em conjunto ajudamos-nos uns aos outros e podemos avançar até se calhar um pouco mais, mas temos que estar todos disponíveis para aceitar o outro, abertos, sobretudo com o coração aberto, para aceitar e também aceitar que o outro tem algo a dizer e que até pode saber mais que eu e que é possível avançar para a frente. mas Agora, na teoria eu sei que isso que é feito, não é? Mas na sim, prática, nota-se que consegue pôr isto em prática ou há muitas barreiras, há muitos entraves, porque Portugal, embora seja pequeno, é muito variado, não é? É muito, muito variado. Como é que muito. nós conseguimos... Eu estou a pôr agora no lugar de um catequista, eh, no fundo todos nós podemos ser catequistas se quisermos realmente ajudar eh, cada jovem, cada criança a descobrir este Jesus. Mas como é que nós conseguimos nos adaptar a uma realidade que pede muito mais do que aquilo que nós estamos a conseguir dar? Porque o catecismo que se ensinava às crianças há 20, 30 anos atrás ficou obsoleto, não é? Não dá resposta agora. Ensinar a rezar não é por aí que a criança fica cativada, nem o jovem. Como é que nós vamos escolher os temas, escolher programas para que as crianças se montem? Crianças, jovens, porque agora as crianças também vão até tarde, não é? Com 21 anos ainda são crianças, a bem dizer. Como é que eles podem ficar presos a esta novidade de Jesus através de vocês que são catequistas? Porque na escola vão porque são obrigados, porque são também não iam. Na catequese ninguém os pode obrigar. Tem que ser por amor, por cativação. Cativar jovens é fácil, mas às vezes torna-se difícil porque não se sabe como fazer. Vocês estão a descobrir a maneira de os cativar? Estão a conseguir lá chegar? Vamos tentando. Mas disse uma Sim. palavra muito importante, por amor e com amor, porque na medida em que nós nos formos empáticos, criarmos relação também e os acolhermos, e os amarmos verdadeiramente como Jesus, e em que esse fogo está cá dentro do nosso coração e tem que se expandir, pouco a pouco, eu acho que é possível fazer essa experiência de encontro com Jesus e de nos sentirmos bem e felizes e com necessidade de marcarmos também depois esse encontro nas nossas comunidades. Mas isso é um caminho e é uma descoberta que cada um tem que fazer, porque cada um vai corresponder, é chamado a responder a esse amor de Deus revelado em Jesus e que passa também pelas mediações, por nós, por Uhum. nós. O catecismo pode ajudar, tem alguma coisa também escrita, ajuda-nos também a aprofundar, a ler, a ir à palavra, mas tem que passar também pela nossa relação e pela nossa partilha e vivência de fé, não é? Para que se vá fazendo esse caminho progressivo, porque não é tanto saber, não é? Como já houve um tempo que se acentuava sobretudo o saber, não é? O memorizar, mas o Uhum. memorizar é o colocar no coração Que e era o não se... nosso, era o nosso tempo, não é? Era o tempo em que nós fomos Exatamente, precisando. mas as coisas não se vão percebendo todas de uma vez, é pouco a pouco e ao longo da nossa vida, não é? Não, Mas é e a fazer, oração decorada não é vivida. pode ser também, não é?
Mas a oração não é só as formas, não é só o repetir palavras, não é? O Pois, por silêncio, isso é que eu digo que se for decorada, dito de cor, não se vive aquilo que se diz, que se reza. Muita gente exato, reza o Pai Nosso, mas nem sabe o que é que está a rezar. Né? pois, e Não, tem ali, e tem ali muito. eu digo isso porque agora nota-se que até os padres e diáconos, quem está na catequese dos adultos, até nas homilias, já faz um esforço para tentar explicar o que é que cada palavra do Pai Nosso quer dizer, o que é que cada palavra da confissão quer dizer. eh, não, só se ensinava a rezar, mas não se ensinava a explicar, a perceber. E o perceber é muito importante. E este tempo que se perdeu a não explicar, agora vai ter que se recuperar. E as crianças e os jovens querem perceber tudo, não querem que se impinja nada. Se calhar não é a palavra mais correta, mas Sim, isto já é na escola que se faz, não é? sim, É sim, tudo impingido. Aqui na catequese tem que ser, como estávamos a dizer, com amor, mas tem que ser com coisas muito práticas, em que eles possam descobrir Jesus através de experiências, de vivências, de coisas concretas, testemunhos, experiências. Uma criança chega à catequese, né, dizem coisas muito bonitas, mas ele à volta vê coisas que não são tão bonitas assim. São os pais que se separam, eh, são os avós que morrem, é uma fase em que há muitas perdas, e as perdas, para quem não está bem estruturado na fé, um jovem não pode estar ainda, não é? A começar, eh, é difícil de lidar com esta passagem, digamos assim, do vazio, que nos provoca as perdas, para a dimensão plena de que a perda também traz ganhos, traz aprendizagem, traz crescimento. É que tem aí um grande instrumento, mas também eu noto que realmente não é fácil para vocês fazerem isso, porque agora os catequizandos nem sempre vão à catequese, são capazes de ir de 15 em 15 dias, 3 em 3 semanas, porque hoje estão com o pai, daqui a uma semana estão com a mãe e já não podem ir porque o pai ou a mãe moram longe da catequese onde eles costumam ir. Portanto, há aqui muita realidade que não é nada favorável ao trabalho de quem está na catequese. Nós vamos ter que nos adaptar rapidamente a tudo que é novo. E tudo que é novo hoje já é velho amanhã. Isto eu compreendo que para vocês é muito difícil. A minha pergunta continua a ser esta. Eh, Nota-se um certo cansaço, um certo desalento eh, em algumas comunidades em quem está à frente da catequese, porque as crianças não aparecem, porque os pais nem sequer lá vão, eh, nem sempre as orientações chegam para aquilo que eles necessitam. Não é porque não haja vontade, é que não se consegue. São desafios tão grandes que vocês têm, e a minha pergunta bate sempre no mesmo. Como é que nós vamos poder? É claro, é com amor, é com trabalho, é com isso tudo, mas a emergência é muito grande. Eh, Senão, daqui a nada, as igrejas não estão vazias, estão completamente desertas. Eh, e se nós não apostarmos na juventude, ficam desertas mesmo. E os jovens estão sedentos, eles querem alimento. Agora temos que descobrir como é que lhe dar esse alimento. E neste momento, por aquilo que eu me percebo, já se está a fazer caminho, mas era preciso muito mais. E esse desafio, que para vocês é constante, também não vos traz de vez em quando assim, não digo de desespero, mas num certo desalento, porque trabalham e depois, como é normal, não são vocês que veem os frutos, é quem vem depois, não é? Isso não vos exato. causa desalento. Não, porque confiamos que o Espírito é que atua e não somos nós, não é? E ele atua como quer e quando quer, não é?
Mas é E por através de isso nós. também, a verdade, e também é uma das nossas apostas que nós achamos também fundamentais, é a formação dos catequistas, não é? Porque se eles não tiverem verdadeiramente formados e sólidos e firmes na fé, convictos naquilo em que creem, torna-se também muito mais difícil de ir ao encontro, de facto, dos catequizantes e daqueles. E agora, tocou num ponto fundamental. Os catequistas têm que estar formados. Eh, É para nós que agora ninguém nos está a ouvir, fazemos de conta que ninguém nos está a ouvir. A realidade é essa. A a maior parte dos catequistas estão verdadeiramente formados, ou ainda há uma grande parte que precisava de uma grande formação. E eu sei de casos de catequistas que não sabem procurar um texto bíblico. Quer dizer, isto parece utópico, parece mentira nos dias de hoje. Mas Pois. há catequistas que estão colocados nas catequeses, assim, não vou dizer aonde, porque também não posso Sim, precisar muito aonde, sim, sim, mas que nunca fizeram, agora já é necessário, mas nunca fizeram nenhuma formação específica para trabalhar assim, quer dizer, era passagem daquilo que sabiam e bastava. Isto nem existe um bocadinho. Eu conheço uma catequista com 81 anos e ela partilha uma coisa que para mim me arrepia. As criancinhas dela são criancinhas que estão nos 8, 9 anos. É o Pai Nosso, é a Ave Maria, dela que tem alturas que passa o tempo da catequese a rezar com eles. E eu costumo perceber como é que nos tempos de hoje isto nem é aceito. Uma criança assim, numa cidade, por exemplo, já não vai aceitar isto. Numa aldeia, se calhar, ainda é capaz de aceitar. Não sei se é, mas talvez aceite. Agora, no mundo mais. Tem tantas ofertas, tem tanta coisa para a pessoa, o jovem e a criança se distrair, eh, não vai por aí, não é? Mas isto, lá está. Muitos dos catequistas não querem ou não conseguem já apanhar este comboio. O que fazer com essas pessoas? Quer dizer, não se pode dizer, agora não se vai rodar. Muitos deles nem sabem que eles rezam, porque não estão lá a acompanhá-los, né? Não podem estar em todo lado. Os padres que lá estão também são velhinhos, também ainda são do antigamente. Eu não estou agora a criticar, estou só a tentar perceber a realidade. Como é que se trabalha numa dimensão cada vez mais desafiante que é essa da formação? Porque há catequistas que não a têm e não a vão ter. Não vamos esperar, ou vamos ter que esperar, que os catequistas saiam do ativo, morram, ou vão até morrer com 81 anos. É uma idade muito avançada para ser catequista, nos tempos de hoje. Um claro, jovem, um catequista de 81 anos, nem sempre a relação é fácil, não é? claro, claro. Eh, É verdade, isso é um desafio, porque hoje o catequista não é o mesmo que era há décadas atrás. O Nem os jovens. catequista, pois, nem pode. O catequista é o enviado da comunidade. E, portanto, tem que ser mandatado também. E não é, pronto, não é para divulgar as suas ideias, não é? Mas é o Evangelho, é a palavra de Deus. Claro, a oração também é importante, mas passa por várias dimensões, não é? É assim, a realidade das comunidades e das paróquias é muito diferente, não é? Não, não são todas iguais. Sim, sim. Nem todos, não se consegue tudo, não é? De uma Até vez, mas numa igreja vizinha diferente da outra, que fará agora num país inteiro, não é? mas há este esforço por parte que nós sentimos por parte das dioceses, nomeadamente através dos secretariados e de outras pessoas que estão para o serviço e para ajudar também as suas comunidades e os seus catequistas, mas nem sempre se consegue porque não se pode obrigar, não é? Sim, sim. Mas E eu aqui não estou a negar isso, mas estou a tentar que você tente mostrar o esforço que estão a fazer
e que realmente não se pode obrigar ninguém, não é? Tem que ser com esse carinho, com essa atenção, Uhum. com essa disponibilidade. Mas, Armar, no fundo, nós agora temos na catequese um desafio novo que há 40 anos não se punha, 40, 50 anos, 30, que são as pessoas com necessidade especial, as pessoas com deficiências várias. E Sim, em muitas paróquias ainda não são devidamente acompanhadas ou aceitas, porque ou não veem, ou não andam, ou não falam, ou não ouvem, são surdos, são cegos, são mudos. Vocês, catequistas, não têm formação para acompanhar estas crianças. Não é? é verdade. É uma lacuna que nós ainda sentimos muito presente em muitas das nossas comunidades. Sim, sim. O próprio diretório, o último, já faz esta referência. E isso foi num dos painéis que tivemos nas últimas Jornadas Nacionais dos Catequistas, essa parte, essa dimensão também esteve presente. Mas há sinais positivos nas comunidades que pouco a pouco vão olhando com olhos de ver para esta realidade. Estou-me a lembrar precisamente na Diocese do Algarve, em que temos semanalmente, por exemplo, a língua gestual nas celebrações, e em que temos alguns adolescentes com algumas dificuldades também, com algumas deficiências, mas que estão integrados nos grupos, e que a própria mãe de uma dessas catequizandas também faz esse serviço, não é? De ajudar a todos a estarem ali integrados. Integrado, Mas sim. precisamos fazer ainda muito, tem toda a razão, Sra. Américo, porque damos conta disso, e nomeadamente também ajudar os nossos catequistas a ter presente e a incluir todos esses que precisam ainda de mais da nossa atenção e da Pois nossa dedicação. é isso que me preocupa, porque vocês, catequistas, portanto, não nasceram ensinados para lidar com esta realidade, ou seja, enquanto que no ensino escolar há professores especializados para lidar com as deficiências, ou Exatamente. como pessoas com estas necessidades, na igreja não há. Se há, é porque há um pai, há uma mulher que se oferece para ajudar. Os vossos catequistas não têm formação nesta área. Eu não conheço nenhum catequista que, por estar na catequese, tenha sido ensinado a, a linguagem gestual, que tinha sido ensinado o braille, que tinha sido ensinado eh, técnicas de lidar com as incapacidades que limitam muitas vezes a comunicação entre os grupos de catequese e o catequista, porque estando a pessoa limitada não pode acompanhar às vezes ao mesmo ritmo. Eh, o que é que eu poderia fazer? Isto é uma pergunta um bocado abstrata e bem difícil. Neste momento, o que é que nós em igreja, quando digo nós, é nós todos, é começar por nós, deficientes, que estamos já mais conscientes, preparados, podemos fazer para ajudar a catequese a incluir mais as pessoas. Olha, uma das coisas que eu acho que é importante é de facto os catequistas e não só fazer chegar estes apelos e mostrar esta realidade. Eu estou-me a recordar que recentemente até um catequista colocou essas dificuldades, ou seja, sentia necessidade de algo mais porque tinha duas crianças no seu grupo que ela achava que precisavam de mais, que ela achava que só por ela não conseguia. E ela fez chegar esse apelo, digamos assim, ou esse pedido de ajuda, de apoio ao seu pároco, e que chegou também ao secretariado. E o secretariado dessa diocese fez-nos também chegar a nós. E nós procuramos também contatar alguém que nos pudesse ajudar nessa linha, nomeadamente, temos também a nível nacional o serviço da pastoral à pessoa com deficiência, como sabe, não é? E Sim, conversando,
tentando saber o que é que existe, o que é que não existe, porque às vezes o que nos faz falta é nós falarmos, dialogarmos e Sim, sim. procurarmos, porque às vezes há tentativas de respostas que já tiveram resultados positivos e podem também ajudar-nos noutras dioceses ou noutras paróquias. Portanto, eu acho que uma das maneiras de nós avançarmos um pouco é não ignorar a realidade, que somos diferentes e há pessoas que têm outras necessidades maiores, mais especiais, e que é possível e temos que dar também alguma resposta e algum apoio. Temos é que ir, olha, dialogando e falando uns com os outros. Eu penso que também o facto de vir mencionado no Diretório para a Catequese estas realidades, isso é uma interpelação também para nós, Igreja, para de facto não ignorarmos, mas tentarmos saber e aprofundar e ver onde é que essas necessidades se encontram. Eu lembro-me que aqui há alguns anos atrás, numa diocese, também se levantou essa questão de saber o número de catequizandos que frequentavam as nossas catequeses com necessidades especiais. E nós pensávamos, alguns de nós, lá das equipas das vigariarias, que não haveria um número significativo, mas depois demos conta que, na verdade, havia mais pessoas a necessitar do que aquelas que nós imaginávamos. É que às vezes não conhecemos muito bem ainda também os meios. Portanto, penso que os catequistas ou as pessoas mesmo que nos estiverem a ouvir, uma das maneiras de colaborar é tentar saber e fazer chegar essa opinião e esse pedido através dos nossos pastores e dos serviços. E eles sabem que podem fazer chegar a todos esses pedidos ao secretariado. Todos os padres estão informados disso, que é um secretariado, que é um departamento, que há todos estes setores pastorais que podem ajudar. É uma informação que está presente em todas as paróquias, em toda a vida comunitária. Deve estar, pelo menos nas dioceses, porque também para isso é que servem os serviços diocesanos, não é? Para Sim, estarem ao corrente. nós sabemos que às vezes os serviços existem, os secretariados existem, e muitas vezes as informações não passam muito porque há barreiras, há obstáculos. Não estou a falar em questão da deficiência, mas em questão do geral. Há coisas que um secretariado normalmente descobre que é necessário fazer, mas até chegar à população em geral demora muito, não é? Porque lida-se com muita coisa e há muitas prioridades, perde-se muita informação. Por exemplo, quem quiser saber muito mais do que aquilo que sabe, você tem algum site com essas informações? Nós temos o Educris, não é? Que vai publicando sempre e atualizando as várias informações e formações, e a partir daí, por exemplo, nós tentamos dar sempre alguma resposta, ou pelo menos é reencaminhada para alguém que possa dar uma resposta E, mais e- global, e qual é o site? do Educris. É do É, Cris.pt? exatamente. Enfim. Já É, nos têm chegado algumas questões através desse site, e você também, das mais variadas. tendes uma linha telefónica direta, não tendes? Também há o telefone do SNEC, que normalmente depois pode ser reencaminhado para algumas dúvidas. Que E é se não sempre me atendido, engano, se não me engano, é o 21 881 5, se não me engano, não é? exatamente, é E depois esse. 1200. Sim, sim. Não me Mas enganei. contactando com a Educris, também é a mesma. Chega lá, que depois faz-nos chegar todas as questões. Sim, mas às vezes eu estou a pensar nos catequistas, e já há alguns, como o irmão sabe, que também eles têm deficiência e não conseguem navegar, são cegos e os sites nem sempre Sim, são muito acessíveis, e isso é uma lacuna que temos nos sites da nossa Igreja Católica, que nem todos são acessíveis. Às vezes é preciso ter mais possibilidade quando não há, ter outros meios. E às vezes o telefone, para muitos de nós, para que têm incapacidades visuais, ele era o meio mais fácil. Portanto, fica aqui também um aberto para tentarem perceber
até que ponto a vossa informação está tão acessível às várias deficiências. Tentar desafiar as comunidades que tenham deficientes desta ou daquela área para visitarem o site e perceberem se eles conseguem navegar. Passa por aí também muito da nossa possibilidade de podermos aceder aos conteúdos, às informações que vocês têm atualizado constantemente. Eu falei que vocês temos na nossa igreja já, graças a Deus, alguns catequistas, sobretudo com deficiência visual e motora. Há uma outra paróquia, pontualmente, que tem catequistas com deficiência, e não são deficiências ligeiras, são bem limitadoras, e que se adaptaram para que eles pudessem ser catequistas, criar condições. É uma coisa que está a ganhar forma, realmente, porque há anos atrás nem pensar, não é? Isso é um esforço que o SNEC está consciente que está a acontecer, também tem um papel ponderante para que isso vá acontecendo cada vez mais, ou é um trabalho que faz parte de outros secretariados também? Que faz parte também de outros, mas que nós também queremos ir, Ir ao como é que eu encontro. dizer, acompanhar de alguma Isso. maneira, porque podemos reencaminhar, faço-me entender. Sim, Por sim. exemplo, com o serviço da pastoral à pessoa com deficiência, porque ainda recentemente contatamos e depois foi pelo telefone também que procuramos perceber melhor e a pessoa, não é, que nos colocava algumas questões e para procurar responder. Fomos por aí também. Aliás, a irmã testemunhou no loco em janeiro, quando houve aquele webinar de ver as feriadas escuras, Exatamente, exatamente. e pôde realmente constatar algumas das dificuldades que os cegos têm, que os deficientes visuais têm, para realmente acompanhar a formação e as informações que estão ao dispor. A irmã esteve presente, ainda bem que esteve. Depois de ter estado presente nesse encontro, foi muito abrangente, podia ser mais, mas foi o que foi, já foi bom. Ficou com alguma ideia mais concreta de quais são as necessidades que a comunidade das pessoas com deficiência visual sentem para integrar a vida comunitária, a começar na própria catequese, claro. Claro. Ficou com Olha, alguma noção disso, das dificuldades? sim, pelo menos com conhecimento maior, porque na verdade no dia a dia eu não tenho assim tanto contato com este grupo de pessoas, não é? Mas pelo menos muito mais sensibilizada e muito mais atenta para estas realidades, porque precisam de uma resposta mais cabal, não é? Portanto, Sim, sim. precisam que vamos ao encontro dessas pessoas também mais do que aquilo que se tem feito, não é? E ainda a irmã tocou num ponto que pouca gente tem coragem de tocar. Ir ao encontro de quem não é nosso, de quem não faz parte da nossa comunidade, né? Como o Papa gosta, ir às periferias. Eh, e isso é um desafio, sair, ir ao encontro. Eh, não é fácil, eu sei que não é fácil, porque dizemos muitas vezes, mas eles também não querem vir, porque não aparecem na igreja. Mas, Pois, mas somos nós que temos que ir também, não é? Onde pois, estão as pessoas. mas é um desafio muito grande, não é, irmã? Ir ao encontro de quem não se sabe onde é que está sequer, muitas vezes. É verdade. Eu Uhum. lembro-me que os meus primeiros contatos há uns bons anos com esta realidade foi que eu não imaginava tanto, não imaginava que existia assim. Foi precisamente na casa do Bom Samaritano, em Fátima, onde trabalham também religiosas, e também no Centro de Deficientes Profundos, também em Fátima. No João Paulo II. João Paulo II, exatamente. E depois também na nossa congregação, falando, como temos várias comunidades em vários pontos do país, em várias dioceses, de facto, também já passei por várias comunidades e apercebi-me mais destas realidades, não é? De onde é que elas vêm e que existem.
e aquilo que nos pedem, porque são um apelo também para nós, não é? Pedem que vamos ao seu encontro, porque eles não podem, não se podem deslocar como eu, não é? Mas Uhum. nós não vos podemos ignorar, não é? E temos que, aliás, é uma das coisas que também que acontece muito também nos grupos da catequese, de sair e de ir ao encontro das pessoas, de as visitar, quer nos lares, os mais idosos, e quer também nestes centros onde se encontram muitas Uhum. vezes os deficientes. E isso Isto também acontece em muitas paróquias, isso é felizmente. relativamente recente, porque não acontecia, Sim, já tinha acontecido agora com muita frequência. pois, Uhum. porque procuramos e temos que sair das quatro paredes, não é? A catequese não tem que ser sempre ali e da mesma maneira. Temos de ir ao encontro de sermos também um bocadinho como Jesus que nos envia, não é? Ao encontro das pessoas, levar-lhes essa boa nova, essa palavra. É um testemunho, não é muito, mas uma simples visita, levar uma flor, ou levar uma mensagem, ou visitar é muito importante para as pessoas, não é? E Sim, sim. nomeadamente para quem está com mais necessidades, não? Sim, sim. E às vezes, se calhar, pergunto eu, não seria natural ou até necessário levar a catequese a quem não pode sair de casa, porque há Claro, pessoas que estão acamadas, estão doentes, claro, e eles claro, têm que ter, para conhecerem Jesus, têm que ser catequizados, não podem. claro. Né? Uma catequese pode ser, por exemplo, visitar os doentes, não é? E Sim, até há propostas dessas catequeses, ou então, eu já cheguei também uma vez, lembro-me de dizer a um catequista, disse, eu acho que um dia da catequese, em vez de fazeres a catequese sempre ali naquela sala, podias ir também ali ao lar, visitar as pessoas, porque tem lá familiares daqueles catequizandos daquele grupo. E sim, sim. também é bom porque todos precisamos uns dos outros, não é? Quando nós falamos também que a grande catequista é a comunidade, há aqui também ainda muito trabalho para fazer, para sensibilizar, para estimular, porque de facto a catequese tem de passar por todos, embora haja os Sim, sim. catequistas que são Aliás, enviados. eu conheço um lar, um paroquial em Cabril, Monte Alegre, em que os jovens, portanto, há poucos jovens, é normal, né? Infelizmente é normal, no interior haver Sim, poucos jovens, mas os poucos jovens que há, nos tempos livres deles, ao fim de semana ou nas férias, têm por bom hábito irem ao lar paroquial visitar as pessoas de idade que lá estão, porque as pessoas de idade também estão ou doentes, ou também estão muito fragilizadas. E os netos de uns visitam os outros, os seus e os dos outros. E é uma alegria ver aqueles velhinhos, que alguns já têm perto de 100 anos, eh, aquele intercâmbio intergeracional. eh, é uma catequese, para mim, bonita, porque estes jovens de 15, 18 anos lidam muito de perto com estas realidades e são a alegria dos mais velhos e é com eles que aprendem muita coisa também. Pronto, há esse intercâmbio. Mas isso não faz exatamente. em todo lado, está-se a fazer em alguns sítios, está-se a manegar. Uh, mas isso são coisas tão bonitas que eu não sei se há alguma maneira de nós, em igreja, espalharmos estas boas notícias num mundo em que tudo aposta em informações negativas, em ser contra a corrente, contra a informação, não é? Quando a corrente até era bom, fôssemos. eh, Estas gotas de orvalho tão saudável, muitas vezes não são noticiadas, não são divulgadas. Este caso, por exemplo, de Monte Alegre, é um bom exemplo. Eh, não seria, isto é um desafio, também uma missão vossa, no vosso secretariado, no vosso departamento, comunicar experiências destas, exemplos destes, para ajudar outras comunidades ou seguirem ou adaptarem estas realidades às suas e fazerem coisas maravilhosas. É verdade. E há tentativas disso e consegue-se algumas.
Se calhar precisamos é de mais, porque efetivamente parece que às vezes há mais notícias de desgraça Pois, as bombas, a do que guerra, boas tudo. práticas, não é? Sim, Mas sim. estas também existem, e estas precisamos de as pôr ao de cima, não é? Como Uhum. diz o Evangelho, brilho como é as boas obras, não é? Para que glorifiquem o Pai que está nos céus. Olha, é um dos objetivos, porque existem também, por exemplo, nas dioceses, e também podemos dizer a nível nacional no SNEC, o EduCris, e nas dioceses, alguns semanários ou as redes sociais, para partilhar também as ações que se fazem e as boas práticas, porque é um estímulo para todos e nós incentivamos também, quando as dioceses se realizam algumas destas ações, para que partilhem também connosco, com o EduCris, com o SNEC, para que possamos divulgar, e também nas dioceses, estou-me a lembrar aqui no Algarve também, fazemos isso, porque isso é um estímulo para os outros, porque alguns não têm, nem sempre têm conhecimento dessas propostas e dessas iniciativas. E quando E, têm notícia, quando eles veem, ficam mais atentos e mais pois, sensíveis, não e é? até é bom para eles, porque às vezes eles querem respostas e não têm a maneira de terem uma resposta a dúvidas e a dificuldades É que têm verdade, é surgido. verdade. E precisamos mais disso, senhora Américo, Uhum. tem toda a razão, sabe? Pois, mas assim, e eu estou no lugar de quem não sabe, não é? Portanto, estou pronto para estas questões todas, porque são preocupações que trago, não é? E acho muito interessante que a irmã Arminda possa partilhar isto, porque termos todos consciência disto só nos pode ajudar. Eh, Também há um desafio muito grande, e já que estamos na área da deficiência, não podia ser lá sem fazer esta pergunta. Nós temos o hábito de olhar para os religiosos, quer masculinos, quer femininos, como locais fechados, locais de oração. Agora já se vê, e já se vê, mas vê-se cada vez mais como homens e mulheres que andam cá fora a servir, que andam a dar as suas vidas. Mas ainda não se vê muito, e é raro acontecer, encontrar-se nestes locais pessoas que tenham uma ou outra deficiência, ou seja, a pessoa não anda, ou a pessoa não vê, já não pode ser consagrada, conhece no Sagrado Coração de Jesus. Eh, Seria possível uma pessoa cega ou uma pessoa com outra deficiência integrar uma comunidade? É sempre possível. Não, numa congregação religiosa, mas neste momento temos o padre Tiago, na Arquidiocese de Braga, que é invisual e que é padre, não é? Sim, mas E que isso está, só foi há pouco tempo permitido, porque ainda há poucos anos exatamente. não era. E há pelo menos uma congregação, mas acho que há mais que uma, não é portuguesa, que integra também pessoas com É deficiência. italiana, sim, eu E, conheço bem, mas que é pois, Portugal não há. cá em Portugal, muito não se vê isso, não. Pode acontecer se a pessoa Sim, depois contrai pontualmente. alguma. Mas acontece se o irmão ou a irmã já lá estiver e ficar cego ou deficiente, não é excluído. Mas Não, não, ir para não, lá, claro que não. mas ir para lá já com deficiência não vai. É muito difícil isso acontecer. Não tenho conhecimento se têm acontecido algumas destas situações ou se têm chegado. Não sei, neste momento. Pois, porque assim, a necessidade de nos consagrarmos pode ser também inerente a quem não tem as mesmas capacidades, não é? Porque, Claro que sim, claro que sim, pronto, assim claro que como sim. o padre Tiago sentiu necessidade de ser padre, muitos de nós podemos sentir a mesma necessidade ou queremos ser religiosos, consagrados. Já não digo ir em missão para países sem condições, porque há limites para tudo, como é óbvio, mas há missões que podemos fazê-las cá, e se calhar não é o ser cego ou andar numa cadeira de rodas que o impede. Eh, Evidentemente, evidentemente, concordo consigo, sim. E, concordo e, consigo. e vocês, né, no vosso
secretariado e nos departamentos estão a trabalhar no secretariado, sente que estes temas já estão a começar a fazer parte das vossas agendas de conversa, ou ainda estão muito longe de chegar aí? É uma Não, já coisa. fazem parte das nossas conversas e das nossas preocupações, é Ai, verdade. que bom. É uma realidade. Gostaríamos de avançar mais, E mas o que é que será preciso fazer? Quer dizer, vontade já há, não é? Eh, conhecermos melhor, por exemplo, aquilo que uhum. já é feito e conhecermos também melhor as necessidades efetivas, onde Sim, elas se encontram e descortinar, discernir as respostas possíveis que possamos dar para que possamos levar também a felicidade e a alegria deste encontro de Jesus a todos e todos nos possamos sentir de facto agentes e com esta consciência que o Espírito também nos habita, não é? E que é dada a todos, sem medida, que não é exceção pois é. e que Voltamos precisamos de sempre, contar com todos. voltamos sempre à velha questão que nos trouxe aqui, que é, desde o início, nos trouxe aqui, que é fazermos comunhão, estarmos atentos, sermos inclusivos Exatamente. é sempre, mas, ora, como eu sei que eu tenho sido persistente e tenho apertado um bocadinho com estas questões, se calhar a irmã nem estava à espera de tanto. Eh, não quero ser indelicado com estas questões, são pertinências, não passam disso, né? Eu também muito pouco tenho contribuído para isso, mas a irmã queria ao jeito poderia ao jeito de conclusão e de término dizer-nos, por exemplo, como é que nós deficientes, ou pessoas que estão mais excluídas, podem nem ser deficientes, podem ser pessoas que não se sentem convidadas por a igreja, a estarem em igreja, como é que nós podemos desafiar-vos a olharem para nós, a termos como pessoas pertencentes do mesmo corpo? Pois É difícil, eu sei que é. é difícil, Se sim. fosse fácil, eu não a tinha convidado. Eu tenho que ser maroto às vezes no fim, sabe? É que também É nos di- compete a nós ajudarmos, não é? E como é que nós podemos ajudar se nós estamos fora? quer que eu diga uma coisa, eu acho que também nos ajudam muito. Olha, precisamente nestes encontros que temos tido, como naquele webinar, Viver a Fé às Escuras, interpelou-me muito, sabe? Uhum. A vossa presença, o vosso testemunho, o vosso estar, o vosso esforço e ao mesmo tempo o vosso amor e o quererem, de facto, e têm todo o direito de estar ali connosco e de se fazerem sentir. Isso é muito bom e é uma ajuda também para todos nós, porque sentimos a vossa disponibilidade e a vossa dedicação também naquilo que. Porque temos outros dons, outras qualidades, não temos todas as qualidades, não é? Ainda Mas, bem. mas isso é uma interpelação e isso é muito positivo, sabe? Então Viver era uma coisa que havia de acontecer mais vezes. Pois, porque já ano passado, já no outro ano, eu também tinha estado presente num outro encontro e também é verdade, neste serviço a nível nacional há esta preocupação e eu sinto mais vivo ainda agora do que senti anteriormente. Lá está, porque nem sempre há este conhecimento e há esta partilha para que, Hum. prontos, isto vai devagarinho, vai devagar, devagar, Mas se mas for devagar, devemos lá chegar mais longe, devemos chegar ainda. sim, mas vale devagar do que parado. O que Exatamente, exatamente. a irmã, por exemplo, isto agora já é curiosidade a mais, mas eh, tendo sido tão interpelada como foi, e até tendo a possibilidade de ter que ficar mais calada do que falar, porque no grupo em que participou nem pôde dizer nada, porque eu dei a oportunidade a duas pessoas cegas e a outra que também não falou, outra pessoa cega, também nem se apresentou sequer.
Despertou em si esta ansiedade também de partilhar com as suas irmãs, os seus irmãos da congregação e não só, e do departamento, esta realidade. Você foi partilhando esta vivência que fez? Sim, ainda agora recentemente tivemos a profissão de irmãs nossas, 3 irmãs jovens, Uhum. e em que convidamos também algumas outras congregações a estarem presentes, e nomeadamente algumas irmãs que trabalham também com este setor. Ah, E é? foi oportuno também para tentar perceber melhor como é que estão a trabalhar e como é que estão inseridas e que apoio é que têm também nesta linha, não é? Da formação e da catequese. Por acaso senti isso e sinto-me, pronto, um bocadinho mais receptiva também E a elas, e estas elas, áreas. elas tinham apoio? Partilharam que tinham apoio ou tinham muita dificuldade? Dificuldade e senti que ainda muito só para si, só adintra, Pois, adintra. à destra não. E pouca visibilidade para fora ou inserção, digamos assim, no Sim, meio, não é? sim. Também é verdade que tem necessidades especiais, não é? Mas eu senti que devia ter esta palavrinha também no sentido de estarem mais integradas e de sentirmos todos que somos uma só família, mesmo diferentes, é como nas famílias naturais, não é? Temos de tudo, mais velhos, mais novos, umas pessoas com mais necessidades, outras com menos, e todos podemos ajudar e colaborar, Sim, sentir-nos sim, como sim. fazemos parte dessa família, não é? Hum. Até porque, Porque recebemos muito de todos, sabe? sim, Muito. mas chegar a essa fase do conhecimento não é fácil, porque normalmente as pessoas eh, julgam que são melhores que os outros, não é? Pois, as tentações, nós É, não é? rezamos todos os dias, no Pai Nosso, não nos deixeis cair, não é? Sim, lá Mas está. estamos sujeitos, é Lá verdade. está a velha história. A irmã sabe que o Pai Nosso diz isso. Muitos de nós não rezamos e não sabemos. E nem sempre temos essa consciência, É é verdade. verdade, é verdade. Ora, também é uma coisa que é muito frequente no nosso país. Eu falo no nosso país porque e não é no país todo, não conheço o país todo, não vou a todo lado. Mas nas dioceses em que eu tenho estado, noto que se fazem muitos retiros na Quaresma, no Natal, a pensar nas pessoas sás. E se algum deficiente quiser participar, não pode. Quer dizer, não é que lhe fechem a porta, mas não se sente bem, porque ou o lugar não é adequado, quem está a preparar o retiro não está a contar que apareça uma pessoa com necessidades especiais. Eu sei que a irmã não está aqui a representar o Sagrado Coração de Jesus, mas no Sagrado Coração de Jesus, e eu acho que ninguém lhe vai bater por isso, há essa preocupação de ir ao encontro também e receber nos retiros pessoas que queiram fazer esses retiros, que tenham essas necessidades especiais. Precisamos de caminhar mais nessa linha, senhora médico, Pois. muito mais, porque acho que é uma lacuna que temos e que precisamos dar mais atenção. É, é o que me parece, Não, me parece-lhe parece. bem, parece bem. Eu estou a perguntar isto não é de uma forma inocente, não é? Porque Uhum. mesmo em Fátima, que é Fátima, é o altar do mundo, fazem retiros especiais para deficientes. E assim, há deficientes que não precisam de retiros especiais. Até queriam era participar em retiros para todos. Eu não preciso estar num retiro exclusivo para deficientes. Sim, sim, Embora não ande e não veja, eu gostaria de estar num retiro onde estivessem todos. Quer dizer, claro, não precisava de ser só de cegos ou só de claro, claro. coxos, né? É.
isso nunca é muito pensado, ou seja, venham os normais e os outros não precisam muito, porque até já sofrem tanto, porque é que vão estar aqui? O sofrimento, a confissão, a catequese, muitas vezes nem é visto, são vistos como um sacrifício, quer dizer, os normais são quase que obrigados, senão, pronto, acontece e acontece e acontece. Os deficientes, coitadinhos, já sofrem tanto, não estão dispensados, não precisam. Ou então vão a coisas muito simples, muito caritativas, muito pouco sérias, digamos, sérias no sentido de exigentes. Sim, Está na hora de mudar um bocado isso, não é? é verdade. Há muito caminho a fazer, é verdade, sim. Bastante, Mas, bastante ainda. Bastante. ora bem, eu espero que a sua presença aqui tenha levantado em quem for capaz de nos ouvir. Infelizmente nunca será muita gente, ou não tem sido, porque estes temas não são temas que chamem milhares. Não, não tenho aqui notícia que a irmã Arminda chegou aqui com explosivos ou com ameaças. Não há essas notícias, não há esses títulos apelativos. Portanto, e as pessoas não procuram, como é óbvio, estão mal habituadas, só procuram aquilo que é escandaloso. Eh, mas espero que quem nos ouça e a irmã Arminda vai, de certeza, também fazer com que o vídeo se espalhe o mais possível, porque acho que a irmã Arminda disse aqui coisas que são muito importantes de serem refletidas em igreja. E nós não estivemos aqui a bater em ninguém, nem a apontar dedos acusatórios, estivemos a apontar realidades que acontecem e têm que ser atendidas e acolhidas. Eh, Foi uma boa oportunidade que tivemos neste tempo de fim de quaresma e início de Semana Santa, e este programa irá para o ar já em plena Páscoa, a ser gravado no domingo de Ramos, mas só na Páscoa que vai ser para o ar, em que as pessoas tenham, ao ouvir-nos, possam realmente dizer que valeu a pena porque perceberam que as coisas não podem continuar assim, tem que se mudar. E a mudança faz-se ouvindo quem já está aberto a querer mudar. Só o querer mudar já é um passo, não é? Exatamente. E eu agradeço realmente à Armin o facto de me usar e de não ter problemas em partilhar, no fundo do coração, as suas ideias. Houve aqui perguntas bastante fortes, eh, e eu peço desculpa se entrei em âmbitos que não eram bem os seus, mas eu acho que os âmbitos agora não são tão fechados como têm que ser. Nós temos Uhum. conhecimento geral, não é, das coisas, e queria desejar-lhe assim a todas as pessoas que consigo trabalham que tenham realmente uma grande Semana Santa e também uma, uma Páscoa diferente de todas as outras, possam realmente ressuscitar por esta vida aberta àqueles em que normalmente a igreja está fechada. Muito obrigado, uma Santa Páscoa Obrigada eu também. e ao dispor. Sim, muito Muito obrigado. obrigada. Muito obrigado. Que o Espírito de Deus nos fortaleça, tá bom? Sim, obrigado, sim. Uma Deus boa queira que sim. semana também para si, sim? Obrigado, irmão, obrigado. Uma boa noite então a todos.